Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de hoje trazer um tema muito interessante que me incomoda bastante, moralmente, intelectualmente, que são as ameaças à democracia. Estamos, de acordo com o Instituto Pew Research Center, vivendo um momento de grande ameaça às conquistas do século XX no que diz respeito à democracia. Dois são os grandes fatores elencados pelo Instituto: crises financeiras, como foi a de 2008, e a concentração da riqueza. A concentração da riqueza tem sido um incômodo fenômeno, que, de acordo com, por exemplo, o economista Thomas Piketty, tem sido o maior obstáculo à humanidade. Menos de 1% da população do mundo já acumula mais de 50% da riqueza produzida no planeta. Isso é um dado da instituição Oxfam, um dado extremamente assustador, e que mostra que os super ricos, os bilionários, vêm tendo capacidades, vêm tendo habilidades que os permitem manipular o sistema democrático. É o que nos apresenta, por exemplo, o documentário Privacidade Hackeada, que eu aconselho bastante que você assista. O documentário Privacidade Hackeada nos mostra que, internacionalmente falando, a democracia está sendo abalada. Os grandes donos do capitalismo já têm poderes tecnológicos poderosos o bastante, fortes o bastante, claro, para manipular o sistema democrático no mundo todo. No Brasil, a democracia vem sendo extremamente às claras, a olhos vistos, abalada. E eu trouxe aqui alguns autores para a gente conversar a respeito. O Reinhold Niebuhr fala o seguinte: no capitalismo temos uma natural inclinação do homem para a injustiça, o que faz então a democracia ser necessária. A democracia é necessária num mundo no qual a injustiça é natural. Ele também diz: porque a liberdade tem fim quando um político impõe o seu projeto pessoal de sociedade. Não seria isso que estamos vendo, como por exemplo com a eleição de Donald Trump, que cortou verbas de toda a comunidade LGBTQI, assim como de outras camadas da sociedade que são minorias sociais, sofreram corte de orçamento do governo federal dos Estados Unidos? No que diz respeito, por exemplo, ao seu poder de falar, a voz dessas pessoas tem sido calada. O historiador e estudioso Robert Dahl é um dos grandes defensores da democracia, que você pode utilizar os pensamentos dele para entender como nós estamos sendo abalados no que diz respeito às nossas instituições democráticas. Robert Dahl disse que uma das principais características para que a democracia de fato exista não é a votação. A votação sempre existiu em vários outros tipos de sistemas, em vários outros tipos de governo. A democracia precisa da liberdade de pensamento, da liberdade artística, da liberdade intelectual. E nós estamos sendo, no Brasil e em vários outros lugares do mundo, constantemente tolhidos no que diz respeito à nossa liberdade artística. Quantos filmes tiveram seu orçamento cortado no Brasil atual? Quantas produções artísticas que estavam conectadas com lógicas da minoria social estão sendo impedidas de ser passadas e de ganhar verba do governo federal atualmente? Também podemos citar aqui a autora Hannah Arendt, claro, que para ela a democracia permite que se conviva com as ideias totalitárias. A Hannah Arendt se pergunta: como o totalitarismo surge? Como emerge o totalitarismo? Como a democracia morre? Como elas emergem? Como emergem as ideias totalitárias? E ela vai colocar dois itens muito importantes. Primeiro, quando a liberdade passa a ser usada para destruir a própria liberdade. Será que não seria isso que estamos vendo quando membros do governo federal, quando secretários da cultura vêm criticando a própria liberdade, mas sobretudo a liberdade conquistada recentemente? Quando nós saímos nas ruas usando a nossa liberdade para evocar sistemas de governo como ditadura civil-militar do passado, que destruíam a liberdade, estamos executando o primeiro item de Hannah Arendt. Estamos executando o primeiro item necessário, que de acordo com Hannah Arendt assim o é, para colocar regimes totalitários no governo, para ameaçarmos, para ferirmos de morte a democracia. Será que quando saímos nas ruas pedindo pela volta do AI-5, o ato institucional de número 5,
que fulminou a liberdade nas mais diversas esferas da vida, não estaríamos usando a democracia para também destruir a própria democracia? O segundo item da Hannah Arendt é a banalização do mal por meio da apatia. E esse é o meu item favorito. Estamos progressivamente mais apáticos, a ponto de não confiarmos nem na ciência, a ponto de falarmos sobre terra plana, nazismos de esquerda. Mas eu não estou aqui para falar agora do negacionismo científico. Eu estou aqui para falar sobre a apatia e a indiferença diante da própria política. Diante de um momento no qual nós estamos vivendo de pandemia, diante de um momento no qual nós estamos colocando em xeque a nossa liberdade individual, temos governos inteiros se articulando contra a democracia. E o que temos feito? Notas de repúdio. E o que temos feito? Apatia. Diz a Hannah Arendt, o problema é quando o mal é banalizado pelas pessoas comuns. O maior perigo são as pessoas comuns pararem de ter pensamento crítico, parar de ter um comportamento ativo politicamente. Será que a democracia é importante? Vamos lembrar de Winston Churchill, que lá no final da Segunda Guerra Mundial disse o seguinte: a democracia é a pior forma de governo. Não devemos ser ingênuos e pensar que a democracia é maravilhosa, ela é perfeita. Não é isso. Exceto por todas as outras formas que já foram testadas. Mas ela é a melhor forma que a gente conhece. A democracia pode não ser o melhor, mas é o melhor que a gente tem. Diz aí também Rui Barbosa, numa frase muito interessante: a pior democracia é ainda preferível à melhor das ditaduras. É muito importante, então, percebermos que sim, estamos vivendo graves ameaças à democracia. E o remédio é apontado por Hannah Arendt. O remédio é o pensamento crítico, o remédio é a participação ativa, o engajamento. É termos a capacidade de sensibilizar-nos para nos incomodar, nos inquietar com o absurdo que é quando membros do próprio governo federal utilizam da democracia para destruí-la. O preço da indiferença é o totalitarismo.